Vasco, viu? Ai, que eu tô triste. Bem, amigos, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos vocês aí que curtem o nosso canal Cockpit do Xande. Muito bem, muito bem. Hoje estamos aqui em Salvador, Bahia. São 7 horas e 38 minutos. E aqui na capital dos baianos, 24, 25 graus em média aí, quente. Chuva com quente, é a segunda temperatura daqui de Salvador. Você tem quente sem chuva e quente com chuva. Hoje é quente com chuva, né? Começou o tempo chuvoso aí, mas a temperatura aqui não dá uma trégua, não dá. Muito bem, meus amigos, falando aí sobre a 28ª rodada, quem é que se beneficiou, quem é que não se beneficiou, né? Quem é que se deu bem nessa situação, quem não deu. Bem, então começando aí, tivemos aí o jogo São Paulo e Grêmio, né? São Paulo e Grêmio, que foi sábado, né? 3-0 do São Paulo, gente, 3-0 aí. Dorival ajudando o Flamengo, muito bem. O Grêmio deu uma queda aí, né? Já tem uns dias, tem um tempinho que o Grêmio não tá conseguindo vencer. E o São Paulo foi ali pra Miúca. Eu acho que o São Paulo tá em 10º lugar. Olha como é que tá isso daí. Tá em 10º lugar, salvo engano. Muito bem. Depois tivemos um jogo muito bom aí na Arena Fonte Nova, no sábado ainda. Bahia e Fortaleza. Gente, eu pensei do Fortaleza ganhar. Porque o Fortaleza tem um time muito bom, tem um técnico muito bom que eu tenho falado, que é o Vojvoda, tem uma diretoria muito boa, tem um bom elenco. E o Bahia oscila muito. A verdade é essa, que o Bahia oscila, tem, acho que os 3 últimos jogos, deu uma respirada, salvo engano, o Bahia está em 14º lugar, na 13º lugar, né? Deu uma boa respirada aí nesses dias, nessas últimas rodadas, está em 13º lugar e está aí escapando da zona de rebaixamento, né? Se distanciando, e se continuar assim, já vai entrar aí para disputar a Sul-Americana, certo? Então foi uma rodada muito boa para o Bahia, sem dúvida. Também tivemos aí o jogo Cuiabá e Goiás. Goiás é outro time aí que subiu, né? O Cuiabá está em 11º, 16º está o Goiás. O Goiás já saiu da fase ali da zona da degola, né? E se distanciando, não se distanciou porque tá ali, acho que está no mesmo ponto, 16º. Se tiver até um ponto a mais, não está tão distante, mas tem se recuperado aí nas últimas rodadas, ok? E isso é ruim para 2 times que nós vamos falar daqui a pouquinho, certo? Muito bem, e tivemos o jogo do vexame. Xande, qual foi o jogo do vexame? Foi Botafogo e Furacão, Atlético Paranaense. Xande, por que o jogo do vexame? Quem acompanhou sabe, né? Teve queda de luz, foi uma baderna, né? Daqui a pouco a luz voltava. Eu sei que foram 5 quedas de luz, né? E a Light jogando, a Light é a concessionária lá do Rio de Janeiro, para quem não sabe, né? Aqui é Coelba, na Bahia, lá é a Light. A Light, ela jogando a culpa no Botafogo, o Botafogo dizendo que é a Light. Enfim, o que aconteceu? Segundo tempo, 6 minutos do segundo tempo, a partida foi interrompida e não voltou mais. Aí esperaram meia hora, depois esperaram mais meia hora e não voltou. Aí o que aconteceu? Marcaram o segundo tempo, né? Disputar o resto do segundo tempo, que dos 6 minutos em diante, para as 3 horas de domingo. Só que havia um problema, né? Havia um clássico no Maracanã, que era o jogo dos milhões, que é Flamengo e Vasco. E para quem não conhece o Rio de Janeiro, o estádio do Botafogo, Engenho de Dentro, fica em Engenho de Dentro, antes do Meia. É perto, não é longe não. É perto lá do estádio do Maracanã. Inclusive, a mesma linha de trem, né? Você pega ali, pode pegar o trem ali em Engenho de Dentro e soltar lá na estação Maracanã, né? Eu acho, deixa eu botar aqui. Engenho de Dentro, vem Meia, aí vem ali Correio Sampaio, vem Rocha, perdão, depois do meio vem Rocha, aí depois vem Correio Sampaio, depois do Correio Sampaio vem mais um ali que eu esqueci o nome agora, e depois vem a estação Maracanã. Então quer dizer, eu acho que são 4 estações de trem depois lá do Meia.
do Meier não, de Engenho de Dentro. Então é perto. Então, por ser perto, a Polícia Militar disse que não poderia garantir, né, a segurança dos torcedores, né? Porque a gente sabe, infelizmente, tem muitos animais que vão pro estádio. Não deveria entrar animal no estádio, né? Nem assistir futebol e nem torcer. Mas infelizmente tem muitos animais. E aí a Polícia Militar disse que não poderia fornecer. Aí o que aconteceu? Tiveram que fazer o jogo de portões fechados. E nisso daí eu fiquei sabendo até ontem que a Foca Saltitante, né? A Foca, ela entrou até ontem pedindo na justiça para que o jogo fosse adiado para terça-feira e tal, mas a CBF manteve o regulamento. O que diz o regulamento? Que quando o jogo é adiado, ele nesse caso, como aconteceu, foi energia, etc., uma coisa assim, ele é disputado no dia seguinte. Foi o que a CBF fez, botou o jogo para ser disputado no dia seguinte. Muito bem, então passando o jogo da vergonha, vemos para o Clássico dos Milhões. O Clássico dos Milhões é Flamengo e Vasco. Foi um jogo de 1-0. O Flamengo está com, acho que 50 pontos, né? É o terceiro colocado, porque o Bragantino também ganhou, o terceiro colocado. E com isso daí ele tira 2 pontos em relação ao Botafogo e fica com eu acho que são 9 pontos de diferença. Cai para 9 pontos de diferença, ou seja, 3 jogos em relação ao time do Botafogo. Muito bem, meus amigos. Então o Flamengo ganhou o jogo, né, em cima do Vasco, 1-0. E depois também tivemos ainda o jogo do Atlético Mineiro, a galinhada lá contra a Raposa, lá em Minas Gerais. E creio, o Cruzeiro ganhou 1-0 em cima do Atlético. Foi uma boa rodada para o Cruzeiro. E o Cruzeiro também vinha perigando ali perto da zona de rebaixamento. E o Cruzeiro consegue ganhar esse jogo. Meus amigos, o vexame da rodada, 28ª rodada, ficou por conta do jogo Internacional e Santos. O Internacional goleou o Santos, imagina, gente, 7-1, Jesus, né? E o Santos tá praticamente botando aí os 2 pés. Fica difícil, viu? Depois de uma goleada dessa, levantar a moral, levantar o ânimo. O Santos está praticamente entrando aí com os 2 pés na segunda divisão. O Vasco também, né? O Santos é o 17º, o Vasco é o 16º, e os dois estão aí, né? O Vasco 17º e o Santos 18º, perdão. Então os dois aí praticamente aí na segunda divisão. O Vasco não tem mais chance, né? Tem apresentado um bom futebol, jogou bem contra o Flamengo, jogou bem, não vou dizer que jogou mal, né? Foi um jogo pareio, o Flamengo um pouquinho melhor, mas foi um jogo muito páreo, né? Mas o Santos realmente está difícil, porque perder de 7-1, meu amigo, é uma lapada grande, né? Depois, até para poder recuperar o ânimo dos jogadores, a moral, fica muito difícil. Então eu tô achando que o Santos, pela primeira vez na história, vai jogar a segunda divisão. O Vasco não, o Vasco já está acostumado. Inclusive eu estava falando, quem caiu mais no sábado? A Luz lá no Engenhão, lá no Newton Santos, no jogo do Botafogo, ou foi o Vasco? Estão disputando para ver quem caiu mais aí, né? O Vasco vive caindo, né? Se o Vasco cair agora, eu acho que é a 5º ou 6º rebaixamento do Vasco. Então o Santos não, o Santos nunca caiu. Vai ser a primeira vez que o Santos vai experimentar essa tristeza de cair. A gente fica realmente triste, porque esse ano, né, foi a morte do Pelé, né, do rei Pelé. E logo no ano subsequente, ano que vem, né, ou no mesmo ano, o Santos cai. E no próximo ano subsequente o Vasco vai estar, o Santos vai estar disputando pela primeira vez a Série B. Eu pensava do São Paulo cair, mas quando mandaram o Rogério Ceni embora e contrataram o Dorival, né, deu aquela reequilibrada no São Paulo. Muito bem, meus amigos, continuando aqui, temos um jogo aí, Corinthians e América. O América está rebaixado, né? O Corinthians está ali lutando ali para também não cair. Mano Menezes no Corinthians, eu não gosto do Mano Menezes. Mano Menezes é retranqueiro, eu não gosto de técnico retranqueiro, né? Eu acho, com todo respeito ao Mano Menezes, né? Não estou falando da pessoa, estou falando do trabalho, né?
Eu acho ele uma pessoa ultrapassada, um técnico ultrapassado, ideias obsoletas, né? O Mano Menezes é da escola do Parreira. Eu não gosto, nunca gostei. Bem, continuando aí, tivemos aí o Bragantino e o Fluminense. O Fluminense realmente está vendo uma queda aí constante. O Fluminense está aí na final da Libertadores, né, e perdeu por 1-0 para o Bragantino, que é o vice-líder, isolado aí com 52 pontos. Na verdade, gente, eu torci para que o Bragantino realmente ganhasse esse jogo em cima do Fluminense. Por quê? Porque aí ele, com 7 pontos do Botafogo, ele bota a pressão no Botafogo, né? E isso é bom, porque você desestabiliza, porque ele está ali na frente achando que o outro pode te alcançar. Xande, são 7 pontos, faltam 10 rodadas, verdade. 10 ou 9 rodadas faltam, acho que são 9. É verdade. Mas só que aquela questão, gente, futebol é uma coisa imprevisível. Por isso que o futebol é um esporte tão apaixonante. Muito bem, meus amigos, e para encerrar a rodada, tivemos aí o Coritiba, o Coxa vezes o avião quebrado. O avião quebrado da tia Leila. Mas o avião quebrado ontem conseguiu decolar, viu? Ontem o avião quebrado fez 2-0 lá na casa do Coxa, né? No Couto Pereira, é o nome do estádio lá, é Couto Pereira. Então, o Palmeiras aí, eu acho que está em 4º lugar, né? O Coxa também, deixa eu ver aqui, o Coxa, salvo engano, o Coxa, ele é o 19º colocado, tá bem ali já, também na zona de rebaixamento, apenas com 20 pontos. 20 pontos, o Coxa está com 20 pontos, um ponto a mais do que o América. Está rebaixado já, né? Já pode preparar a mala para poder se preparar psicologicamente para poder disputar a Série B do próximo ano. América Mineiro e o Coritiba já estão, né? Já estão, posso dizer que já estão na Série B do próximo ano. E aí ficar as vagas aí, eu sempre disse, olha, desses 3, um cai. Eu botei o Bahia, botei o Vasco e botei o Santos. O Bahia conseguiu acordar em tempo e contratou o Rogério Ceni, né? E trouxe o Rogério Ceni para ser seu técnico. Eu, particularmente, que eu falei, eu não gosto do Rogério Ceni no Flamengo, mas eu acho que o Rogério Ceni pro Bahia, com todo respeito ao Bahia, é um bom técnico. Eu expliquei por quê já, né? Porque o Bahia não tem um elenco estrelado. O elenco do Bahia é um elenco novo, foi formado agora no início do ano com o Grupo City, né? Quando adquiriu, né, a SAF do Bahia. Então o que acontece? Então o Rogério Ceni, para poder ter tumulto com ele ali, é mais difícil. Mas já no Flamengo é mais complicado, porque o Flamengo é um elenco, um plantel o mais caro da América, né? Pelo menos da América Latina, que é a América do Sul. Nem botar América Latina, porque tem o México tem os times lá que tem investimentos altos. Mas da América do Sul, são jogadores que jogam juntos já há muito tempo, né? Pelo menos desde 2018, 2019, aí depois deu uma oxigenada. Mas são jogadores de longa data jogando. Então esses jogadores de longa data jogando já tem uma amizade, compra muito barulho um do outro, etc. Então o Rogério Ceni, sabe, ali fica difícil. Mas no Bahia, como eu sempre disse, eu acreditava que ele ia fazer um bom trabalho. E de fato, tá fazendo um bom trabalho. Tem muita coisa a acertar? Tem. Mas só que dá para poder, né, chegar. Eu vou conferir depois em casa, mas parece que o Vitória subiu, né, para a Série A. Então se o Vitória já subiu para a Série A, tá confirmado aí, parabéns aos torcedores do Vitória. Bom para mim que ano que vem tem mais um lugar para eu assistir o do Flamengo, né, no Barradão. O Bahia ficando e tendo Vitória, quer dizer, vou ter 2 jogos do Flamengo aqui no ano, pelo menos, para eu poder assistir, né, no Barradão e aqui na Arena Fonte Nova. Bem, meus amigos, essa daí é a minha conclusão da 28ª. Xande, quem é que se deu bem? Os que se deram bem, na verdade, a gente pode apontar aí para o Bragantino, que está em segundo lugar. O Flamengo também, entendeu? Se deu bem, é um clássico, né? O jogo contra o Vasco sempre é um jogo difícil. Conseguiu vencer, é importante, são mais 3 pontos. Além de ser 3 pontos, é a questão do clássico, né? Um clássico regional, o pessoal que está lá no Rio de Janeiro, aquela brincadeira e tudo. Então foi super importante para o Flamengo.
Também a gente pode botar o Bahia. O Bahia está aqui em 13º, né, com 34 pontos. Você também foi muito bom. Cruzeiro, né, também com 34 pontos, que ganhou o jogo aí. O Internacional, que aplicou essa goleada histórica em cima do Santos, 7-1. O São Paulo, que já também não via ganhando um bom tempo, fez 38 pontos, né? Então está ali consolidado na 10ª posição, já está classificado aí para a Sul-Americana, que foi campeão da Copa do Brasil em cima do Flamengo. Então, meus amigos, é isso. Esses daí são aqueles que eu acho que realmente tiveram, né, um bom desempenho nessa 28ª rodada. Então nós vamos ter a próxima rodada, a 29ª rodada, já aqui no meio de semana, começando com o jogo Fluminense e Goiás, na quarta-feira às 19 horas. Então Fluminense e Goiás na quarta-feira às 19 horas, já vai estar abrindo aí a 29ª rodada. Muito bem, depois eu vou botar os palpites aí, você que gosta de fazer aquela sua fezinha, né? Você que gosta de fazer aquela sua aposta, né? E é o que eu falo, se ganhar seu dinheirinho aí que no meu palpite, deixa meu cafezinho. Tô brincando. Mas, gente, quero desejar a todos aí um bom dia pra você. Estamos aqui nesse engarrafamento aqui de todos os dias. Mas deixar pra você um bom dia pra você, que Deus te abençoe, né? E que Deus possa te proteger e guardar você e sua família, tá bom? Então tá certo. Forte abraço a todos, Deus abençoe.